Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade do canal 3005, e esta noite teremos a Lúcia Helena Cordeiro, nossa querida palestrante convidada, que vai falar sobre andragogia eubiótica, e a convidada, a professora Edna Mafada Cruz, que vai nos acompanhar e fazer suas ponderações interessantes para o debate, a roda de conversa, a gostosa roda de conversa, a eubiótica roda de conversa que vamos ter nesta noite. Então, caros participantes, vocês estão convidados a viajar nessas ideias futuristas e, ao mesmo tempo, presentes que vão trazer aqui. Então, Lúcia Helena, suas considerações iniciais. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né? O seu convite e a oportunidade de estar com tanta gente querida. Gratidão. Edna, suas considerações iniciais. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Nós esperamos que a nossa conversa hoje seja bastante produtiva, né? E vamos dar bem futurístico mesmo. Vamos em frente. Muito obrigada. Ótimo. Pessoal, não esqueçam de dar o seu like, dê o seu curtir, acione o sininho, porque toda terça, sábado, de vez em quando, uma atividade extra ou não, tem conteúdo de qualidade no canal 3005, construído pelos queridos irmãos eubiotas e convidados ligados à sabedoria iniciática da idade, à espiritualidade. Sobre o convite, Luciana, é um trabalho de equipe, eu estou aqui com a Daniela Troncoso, tem o Alan Câmara, o Sidney, a Edna, uma equipe maravilhosa que está ajudando aqui a construir o canal 3005. Gratidão a todos. Então, Lúcia Helena, fica à vontade para expor o tema andragogia eubiótica. Então, vamos lá compartilhar a nossa telinha. Mas não está compartilhando. Por quê? Achou? Achou, agora foi. Pronto. Mais uma vez, né, feliz de estar com vocês, principalmente trazendo um tema que, na realidade, nós falamos que ele é futurista, mas futurista no sentido de que ele ainda não foi realizado, porque ele já vem sendo pensado, sim, e nós vamos ver há algum tempinho, né? Quando nós falamos sobre andragogia eubiótica, na realidade, nós estamos falando sobre a possibilidade de um caminho para a educação, mas a educação do ser integral. Porque nós certamente não sabemos como será o futuro. Nós acabamos de ser pegos de surpresa, né, em março do ano passado e ainda nos surpreendemos todos os dias. Mas como ficará após 2020? Já estamos há um ano sobre outros cenários mais do que complexos, né? Mas uma coisa nós temos certeza, nada será como antes. Quando a gente para um pouquinho para pensar, a gente observa que tudo mudou, mas mudou muito. Mudou a nossa forma de comprar, agora nós delivery, e-commerce, mudou a nossa forma de nos colocar em mobilidade. Eu mesmo sou uma que eu não quero ter carro, quando preciso ando de Uber. Ou seja, tudo mudou e de uma forma tão acelerada, não poderia ser a educação que ficasse de fora desse novo contexto, né? Por quê? Desde a Idade Média até o século XXI, cá entre nós, né? O que é que mudou na forma de ensinar? Eu ainda fiz assim uma coletânea de várias fotos, desde os primórdios, onde era tudo feito de boca a ouvido, sentava-se numa pedra e com lasca da pedra se escrevia, principalmente num pedaço mais escuro, por isso que se chamava quadro negro, e sempre era boca a ouvido, alguém colocando os seus saberes, os seus conhecimentos, e os outros só ouvindo, né? Então, alguns estudiosos chamam de
educação bancária, onde as pessoas só depositam e os outros, às vezes, nem conseguem administrar a grana ali depositada. Mas quando nós falamos em educação, antes da pandemia, embora a forma ainda do detentor do saber para o aluno estivesse ainda sendo o mesmo, mas com o advento dos celulares, ninguém mais copia nada de lousa nem nada, né? Agora é fotografar no próprio celular. Até que recebi no WhatsApp uma foto que eu achei muito legal, né? Que um professor, vendo que ninguém prestava atenção na aula e começava já a pesquisar no Google, no YouTube, o que estava sendo falado, em vez de estimular isso, ele colocou lá, aula de hoje, prestando atenção no professor, e recolheu os celulares dos alunos, cada um foi lá, escreveu seu nominho direitinho, deixou o celular desligado. Então, até a segurança que ninguém iria usá-lo, pegá-lo, etc. Mas com o advento da pandemia, olhe lá, aquilo que até então era proibido foi um instrumento que possibilitou, e aqui nós temos que fazer um parênteses, né? Emergiu, aflorou todas as desigualdades sociais, porque nem todos nós temos celular, muito menos em algumas regiões do país que nem sinal teria mesmo que alguém tivesse um celular. Tanto os professores quanto os alunos. Então, aflorou muito as desigualdades. E também aflorou a impaciência de muitos pais, de muitas mães, né? Que se pegou ali com 2, 3 filhos, às vezes em espaços até pequenos, e ainda além de fazer o seu trabalho, porque tinha que ter entrega profissional, ainda tinha esses filhos demandando de ensiná-los. Nada fácil, né, para muitas famílias. Entretanto, por mais que nós tenhamos clareza que a forma de aprender mudou, mas e a de ensinar? Apenas mudou, ou seja, continua alguém falando de um lado de uma telinha e outro ouvindo. Olha nós aqui exercitando alguma coisa para ficar mais interativa e não repetirmos o mesmo modelo. Ou seja, formas de sucesso, porque no passado isso era sucesso, né? Mas não asseguram sucesso no presente. Então, quando nós falamos a educação mudou, eu me aproprio da frase do Paulo Almeida, né, que ele diz o seguinte, que nós somos educadores do século XX, mas ensinando conteúdos lá do século XIX, para não falar anteriormente, mas para alunos do século XXI. E talvez isso, as pesquisas vêm sinalizando que os alunos, principalmente do Fundamental 2 e médio, não mais têm visto sentido nesse aprendizado, a ponto de muitos nem retornarem às aulas, não efetivarem novamente matrículas, nem nada. A evasão voltou a ficar muito grande no país, né? Só que nessa educação do século XXI, o grande desafio, muitos colocam, será educar educadores. Eu mudei um pouco a frase, eu coloquei, será educar? Não, é. Ou seja, o grande desafio já é educar, só que eu acrescentei os pais e educadores, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Sempre sonhei, eu acredito que agora está bem próximo de realizar, porque as pessoas agora perceberam o quanto eles, os pais, né, os próprios pais, perceberam o quanto eles estavam despreparados para lidar com as demandas dos filhos. Então, acho que urge que tenhamos uma escola de pais e uma educação diferenciada dos educadores que estão todos os dias, muitas vezes recebendo as crianças que não são delegadas a elas, são delargadas. Quantos, e eu conheço, infelizmente, muitos, que os pais saem cedinho, largam lá na escola e vão buscar às 19 horas. Ou seja, não é delegar, é delargar mesmo, né? Esse processo tão lindo e nobre que é o da educação.
Se nós formos, eu adoro etimologia, quem me conhece já sabe, né? Educador, uma das tradições latinas, porque nós vamos ver que ela tem duas traduções, né? Uma delas fala que educador vem de educatore, latino, que é aquele que é responsável pelo processo de desenvolvimento das capacidades física, mental, emocional, ética e espiritual. Só que a maioria coloca dos alunos. Nós sabemos que a palavra aluno significa sem luz, o A na frente de luno, que vem de luz, sem luz. Desde quando nós, seres humanos, e as crianças são geniais, os jovens são geniais, como que podem dizer que nós somos sem luzes? Somos seres iluminados, pode haver até a luz está meio abafadinha, mas que somos seres iluminados, somos. Eu prefiro chamar de aprendente, porque aprendentes somos todos nós. O tempo todo nós, se tivermos humildade, nós aprendemos com tudo e com todos permanentemente. Então somos eternos aprendentes, ou igual aquela música, eternos aprendizes, né? Por quê? Educar é despertar as potencialidades latentes que todos nós trazemos, aquela semente que precisa ser colocada em solo fértil para germinar e lançar, né? Depois raízes, caule, folhas, flores, frutos e novamente jogar as suas sementes ao solo e assim potencializando exponencialmente. A outra tradução da palavra educador também vem do latim, só que vem de ex ducere. Ex ducere significa exatamente fazer emergir aquilo que está oculto. Então, é aquela semente, é aquele cristal que está lá dentro, né, no nosso interior, em latência, esperando estímulos para que possamos nos colocar na face da Terra para a missão, para o propósito para o qual nascemos. Ou seja, ajudar a todos nós aprendentes a descobrir esse caminho do autoconhecimento. Educar é trazer esse para fora o que está dentro, né? Então, como se fosse essa luz dentro desse baú, caixa de joias, diamantes e etc., que estavam ali escondidinhos, esperando. Quer sejam pais, e quando eu digo pais, nem todo mundo os tem, mas seriam seus cuidadores, adultos cuidadores, e o que nós chamamos de professores, que eu opto por chamá-los também de educadores. Ou seja, nós estamos hoje aqui batendo um papo sobre educar adultos. E quando nós falamos educar adultos, nós estamos falando dos pais ou cuidadores e dos mestres, né? Que são os educadores, professores, como muitos ainda os chamam. Mas como nós vamos ensinar o educador para que ele possa educar verdadeiramente o educando dentro daquela premissa da etimologia das palavras? A verdadeira educação, o ex ducere. Para isso que nós falamos, mas pais, adultos e cuidadores são adultos. Bom, se são adultos, não podem ter técnicas, metodologias, estratégias de aprendizado iguais às de crianças e de jovens. Ah, então existe uma forma de aprender específica para adultos? Sim. Existe a andragogia, que muito perguntam, andrago o quê, Lúcia? Quando eu começo a falar, andrago o quê? O que é isso que você está falando aí, né? E muitos confundem com pedagogia. Então, vamos novamente resgatar a etimologia. Andragogia vem de andragos, do grego, que significa aquele que cresceu. Pedagogia de pedagogos, infante, criança, aquele que traz um potencial para ser desenvolvido ao longo da sua curva de crescimento. Então, já são duas coisas diferentes. Muitos ainda confundem com EJA. EJA é a sigla, né, para educação de adultos, ou seja, aqueles que não tiveram oportunidade nas suas idades que deveriam estar nas escolas,
Eu acho maravilhosos, eu gosto muito de estar com eles, porque eles são ousados, com 60, 70 anos, 20 anos, não importa a idade, mas eles buscam aprender. E chama-se curso, você não vai se inscrever no EJA, que significa Educação de Jovens e Adultos. Mas, geralmente, os jovens já estão mais próximos da fase adulta. E uma outra palavra que o pessoal diz, isso também não é palavra, isso é um palavrão. Eutagogia. O que é eutagogia? Eutagogia significa autoaprendizagem, que estamos caminhando para isso. É quando você vai por autodidatismo, por autodisciplina, por motivação interna, você vai buscar os saberes, os conhecimentos, aonde eles estiverem, que alguns chamam no inglês de lifelong learning, ou seja, é o aprendizado para a vida inteira, que isso está sendo antecipado, principalmente agora pelos jovens, que não estão se identificando com as salas de aula, com as escolas, ou com alguns professores. Por quê? Hoje há um clique, né? Basta um clique, você já tem aquilo que está sendo exposto. Em vez do computador, do celular ser transformado, como chamam, da sala de aula invertida, onde o professor poderia lançar, gente, semana que vem nós vamos conversar sobre tal tema. Gostaria que vocês se apropriassem, pesquisassem para enriquecer a nossa roda de conversa aqui na escola. Isso ainda não vem sendo feito na maioria, não estou generalizando. E isso muitas vezes desestimula a juventude. Então, eutagogia é esse autoaprendizado, porque ele aprende quando quer, quanto quer, com quem quer, porque ele também vai buscar com pessoas que já se apropriaram, né, desses conhecimentos. Então, andragogia, ele também vem do grego, mas ele também tem a sua tradução latina. Latina é mais próximo, né, dos próprios significados. Andragogia vem do latino adultus, que significa aquele que cresceu. Já não é mais criança, nem jovem, nem adolescente. Já cresceu. Já parte do pressuposto que ele tem livre-arbítrio, olha, nós falando de livre-arbítrio para escolher o que ele quer estudar na hora que ele quer e etc. A andragogia, ela é considerada como a arte e a ciência de ensinar adultos a aprender. Arte e ciência, porque ela se vale de técnicas, de metodologias, de estratégias, só que diferenciadas daquelas que nós utilizamos quando estamos com crianças, jovens e adolescentes. Por quê? Quando a gente fala em andragogia, o mais conhecido é o que está mais próximo de nós. E ele tem um valor incrível, né? Que é o Malcolm Knowles. Porque entre os anos 60 e 70, ele foi buscar esses saberes junto a Alexandre Kepis, que já tinha escrito em 1833. Ele foi lá arranjar esses escritos, descobriu que havia sido legado, deixado, e também se apropriou do que deixou o Eduardo Lindemann, em 1926. Só que tudo que ele achou desses dois estudiosos, de como o adulto aprende, ele observou que não estava sistematizado. Então, o mérito muito bacana do Knowles é que ele sistematiza. Então, ele diz que a andragogia tem princípios. Então, quais são eles? O adulto tem necessidade de saber. Só que ele quer aprender algo antes de começar efetivamente a aprender. Ele tem que ver sentido naquilo que ele vai buscar. Ele tem aquele conceito parecido com a eutagogia, que é o do aprendiz. Tem necessidade psicológica de serem vistos e tratados como capazes de direcionar os seus estudos, as suas carreiras, etc. O adulto, ele não pode ser comparado com uma criança que ele ainda vem com
toda aquela potencialidade latente, mas que ainda não foi colocado no mundo. O adulto, ele já vem com as suas histórias, as suas dores, os seus amores, os seus dons, suas virtudes, seus talentos, as suas frustrações. Então, o papel das experiências para o adulto é muito sólido, até muito denso, porque é uma jornada de vida. E ele precisa observar que aquilo que ele vai buscar agora de aprender vai fazer ele dar um salto naquilo que ele trouxe, ou vai eliminar algumas das dores, ou vai solucionar alguns dos problemas. Outro princípio da andragogia é a prontidão para aprender, né? Os adultos têm prontidão para aprender as coisas que precisam saber para enfrentar exatamente as situações do cotidiano. Outro princípio é da orientação para a aprendizagem, ou seja, eles são motivados, buscam motivação, é que motivos tenho eu para a ação. Motivação é intrínseca, né? Interna. Então, eles são motivados por essa força interior a aprender e colocar isso na prática, nas tarefas, na solução de problemas, de uma forma mais eficaz. Mesmo assim, sempre tem, lógico, o ensaio e o erro, porque o erro também faz parte do processo de aprendizado. E a motivação é que rendem melhor, né, os adultos, quando efetivamente tem a ver com aquele seu propósito interior. Então, o Malcolm, ele coloca esses princípios da forma de aprendizagem, não é a EJA, por isso que é bem diferente, né? EJA, alguém que também senta, vai buscar os saberes, etc. Aqui não, o adulto que já vem com outras buscas e busca soluções de problema. Mas nós estamos numa era onde a tecnologia criada por nós, porque tudo isso somos nós, seres humanos fantásticos, inteligentes, que criamos e cada vez inovamos sobre as inovações. Né? Então, está aqui uma inteligência artificial pensando, mas como que a gente faz para estimular adultos a aprenderem? Bom, a primeira coisa, parar de tudo que é curso, falar, essa é a grade curricular. Eu, amante de etimologia, tenho palavras que não tem mais no meu dicionário, porque grade significa aprisionamento. Então, não mais grades curriculares. A própria palavra curricular vem de corrida, curriculum vitae, corrida de vida. Como que eu quero me preparar para uma corrida na vida, vamos chamar assim, e alguém quer me aprisionar? Não faz mais sentido. Mas eu vou passar por um programa de formação de professores. Eu digo, não me convide que eu não irei. Por quê? Nós estamos numa era de tirar todo mundo da forma. O pessoal não brinca, saia da caixa. Mas tem gente que vê todo mundo por efeito manada saindo da caixa, mas continua com a caixa na cabeça. Não, tem que tirar, mudar o mindset, mudar a forma de pensar, porque quando eu mudo o meu pensar, eu mudo o meu agir. Mas eu me formei de uma forma quadrada, independente da diversidade, da riqueza, da pluralidade dos seres que passam por nós, educadores, tendem a formatar, colocar na mesma forma que aprendeu. Isso desmotiva quem está ouvindo, e eu acredito que até a própria pessoa, porque todo dia fazer todas as coisas, tudo sempre igual, já lembra, né, a música do Chico Buarque? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Pois é, não dá. Ninguém está disposto a ouvir sempre tudo igual. Então vou fazer um curso de capacitação. Também não conte comigo, porque capacitação vem da palavra caput, cabeça, aquilo que aprisiona. Então põe um capacete limitante. Não, nós estamos falando que estamos no momento de expansão do ser, como que logo estamos numa era mental. Como que vai aprisionar, né? Colocar um capacete? Não. Vocês sabem que eu estou fazendo brincadeira, mas as palavras têm poder, e eu acho que está na hora de nós mudarmos essas palavras. Então, esses novos tempos que já estão manifestados, e agora ainda mais acelerados a partir do ano passado, quando nós pensamos que iríamos iniciar uma nova década,
nós não achávamos que teríamos uma exponenciação. Então, esses novos tempos exigem uma nova forma de educar. Mas quem educa esse novo educador? Pois é mais fácil ensinar do que educar. Gosto muito dessa charge, né? Porque para ensinar, você só precisa saber. Eu posso até decorar e dar uma aulinha. Mas para educar, nós, né? Precisamos ser. Aqui o ser devia ser com maiúsculas, letras garrafais maiúsculas, né? Então, nós não vamos buscar o conhecimento, por isso que eu estava brincando agora com Edna, né? Eu falei, nada de ficar educar para ter gavetões de diplomas, agora, então, nesse ano que nós estamos fazendo até curso no exterior, tudo de graça, sem pagar passagem, sem pagar nada, ou seja, e eles mandam certificados para nós, mas não é isso que faz sentido hoje, não é o ter, o quanto eu me torno um ser melhor, capaz de transformar, embora ninguém transforme nada nem ninguém, mas possibilitar que as pessoas comecem a perceber que existem formas melhores, sim, de vir a ser, né? Então, educação não é só conhecimento, educação é ação, mas até termina educação, né? Coloque a ação de educar, mas qualquer ação, não. Ação com valores nobres e superiores. O bem, o bom, o belo, a justiça. Né? Tudo que nós aprendemos na eubiose. Damião Maximino, ele diz assim, é preciso educar os jovens para o amor e o respeito à vida, porque ao se tornarem adultos, serão pessoas éticas e afetuosas para com a sociedade. Aí nós perguntamos, os nossos educadores hoje preparam as crianças e os jovens para esse novo comportamento que a nova era exige? Cada um só dá o que tem. Outro dia eu estava lendo resultados de Enem, que professores que se submeteram ao Enem tiveram notas inferiores aos alunos que se prepararam para ele. E nós estamos falando de conhecimento. Não foi mensurado a inteligência socioemocional, afetiva, amorosa, a parte de ética. Se você só dá o que tem, o que é que nossas crianças e os jovens estão recebendo? Porque são essas crianças e jovens que serão os compartilhadores desses conhecimentos no futuro. E aí eu trago uma triste notícia, né, que uma pesquisa recente do próprio INEP traz que quase 80% dos alunos, quando perguntados sobre algumas profissões, eles falam tudo menos professor. Como que vai ser isso, né? Mas eu acredito, professor, nos moldes que eles estão percebendo, porque eles são, sim, capazes de criar e de inovar. E, para isso, eu trago uma foto, né, tão triste de um campo, da nossa época, do campo de concentração nazista, onde um que era, na época, jovem, vamos chamar assim, mas ele foi sobrevivente, ele deixa uma carta que a maioria, acho que de nós já conhece essa carta, mas vale a pena trazê-la. Então, diz ela, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos certificados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados em escolas e universidades, ele complementa. Assim, eu tenho minhas dúvidas a respeito da educação. Portanto, meu pedido é este na carta que ele deixa, né? Educadores, ajudem seus alunos a se tornarem humanos. Resgate a humanidade. Seus esforços jamais deverão produzir monstros treinados. Forte. Mas isso foi o resultante de pessoas extremamente preparadas que viviam naquela época. Então, quando nós falamos em andragogia eubiótica, então era só andragogia. Nós aqui, estou me debruçando nos últimos 10 anos para contemplar tudo que o professor
Henrique José de Souza, trouxe dentro do que ele já dizia. Ele só não usava o termo andragógico. Ele dizia, precisamos uma educação para a integralidade do ser, um novo modelo onde precisa se desenvolver a emoção pela educação para transformar o caráter. Precisamos transformar a inteligência pela instrução através da aquisição de conhecimentos, a vontade pelo trabalho, aí sim onde efetivamente vai ocorrer a transformação. JHS, né? E antes, já Krishnamurti já dizia, o educador é que tem que ser educado antes do educando. Então, já não são coisas, a sabedoria das idades já nos coloca, eu não sei porque nós, seres humanos, deixamos para lá tudo isso. Porque a alma da educação está na educação da alma. Porque é na alma, olha que nós não é onde nós aprendemos na eubiose, onde nós transmutamos nidanas em escandas. Então, a alma da educação está na educação desta alma, né? E o grande foco tem que ser essa educação para a inteireza do ser. A andragogia eubiótica, então, é esse caminho para a educação do ser integral. O nosso triângulo eubiótico diz escola, teatro e tempo. O que é escola? Onde nós vamos buscar os conhecimentos, aqueles saberes que ainda não temos. É o autodesenvolvimento permanente, focando a ampliação do mental. Mas não adianta virarmos biblioteca ambulante se não exercitarmos no palco da vida, que é onde efetivamente o teatro, né, que nos acolhe para desenvolvermos habilidades, que é a vivenciação do conhecimento para trabalharmos o nosso comportamental. Olha lá, alma, nidana, escana, tudo nessa área. E aí sim, a atitude, a ação é o querer fazer, mas não é ficar só no querer, eu quero tanta coisa. Não é a andragogia eubiótica de você quer, tem condições, vá lá e faça, porque aí sim vai se processar a transformação do ser. Então não é mais qualquer escola, é uma nova escola, é uma nova forma de agir no mundo. E aí sim nós podemos nos arvorar e dizer que estamos buscando humildemente atuarmos no mundo como transformadores de realidades. O professor Henrique dizia, a instrução refere-se à inteligência, à educação, à emotividade. Que grande reforma exige, então, a instrução, a educação, para o aperfeiçoamento dos seus educandos, ele não chama de aluno, né? Educandos, a fim de que os mesmos sejam felizes, que é para isso que nós estamos no mundo, agirmos e recolhermos o mérito dessa ação para a felicidade. Então, ele diz, uma instrução que cansa, uma educação que oprime, não são eubióticas. Ademais, deve-se, por educação em condições de cada um, continuar. Olha lá, tudo que está sendo trazido agora, ele já deixou, são escritos dele, recortei e colei, né? Cada um deve buscar o seu aperfeiçoamento enquanto ser humano, mesmo depois de ter abandonado a tutela dos seus mestres. E quantos mestres passam pelas nossas vidas e nós temos que seguir a trilha, não o trilho, porque quando eu sigo no trilho, eu só vou para lugar onde todos já chegaram. O trilho já tem um lugar para onde chegar. Nós temos que descobrir novas trilhas. Esse é um trecho do artigo que é eubiose na revista Dharana. Então, a educação do futuro deverá ser um ensino primeiro e universal, centrado na condição humana. E o professor diz assim, é preciso que os educadores ensinem deleitando. Os alunos têm que ser aqueles que não veem a hora de chegar, de estar à frente desses seus mestres, porque eles veem tudo como um deleite, um prazer, aprender deleitando. E isso já vinha sendo tratado desde o relatório Delors, né, da Unesco, em 99, onde algumas coisas que nós aprendemos, lógico que a comissão, e o Delors sintetizou, Jacques Delors, já também eram homens, muitos deles, de escolas de iniciação. Então, eles colocaram, e não é, olha lá, 4, né, estamos num quaternário, em 99, eles já colocaram que nós deveríamos nos preparar para exercitar esse quaternário, que é o aprender a conhecer,
Então, buscar o saber, aprender a fazer, ou seja, desenvolver as habilidades para ir para o palco da vida, aprender a conviver, que é os conflitos continuam ainda, então nós deveríamos estar aprendendo a conviver, a viver com o outro, e aí sim, o pilar, que é a sustentação, que é o aprender a ser. Na andragogia ou biótica, exatamente o que nós pretendemos? Como agir como um facilitador de aprendizagem, um mentor, um mediador, onde, respeitando as especificidades de cada aprendente, né, ou educando, tirá-lo dos saberes atuais para o saber potencial. Aí sim, emergir toda a potencialidade que ele traz latente. Portanto, não serão mais as escolas que hoje temos, não serão as universidades nos moldes que temos, não serão nem mais os espaços virtuais, digitais, tecnológicos somente. Vamos continuar? Sim, vai ter um caldo diferente aí. Mas o que vai efetivamente, eu digo, fazer a alquimia da transmutação será uma nova forma de pensar e agir no mundo. Porque a andragogia ou biótica é aquela educação para uma vida com valores. E ela se apropria de 3 As, que é a busca do autoconhecimento, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu propósito, do meu autodesenvolvimento, o que eu preciso deixar de me envolver para me envolver, porque desenvolvimento significa isso, deixar de me envolver com aquilo que não agrega, não soma, para ir no caminho, já que o autoconhecimento é o primeiro, e aí sim, autotransformação, ação efetiva e eficaz para transcender a forma, que é o que a palavra autotransformação significa. Mas isso nós temos que colocar no nosso itinerário de O particular, porque nós já temos as rotas, mas às vezes a gente esquece de fazer aquele joguinho de palavras com a rota, esquecemos que nós somos os atores que atuamos no palco da vida. Mas o ator, outro dia eu estava pensando, eu falei, mas ele só copia script, copia, cola, copia e repete. Opa! Nessa nova era que começou, não mais basta também sermos atores. Nós temos que ser autores da nossa própria história e estimular para que todos honrem e respeitem as suas histórias, independentes das dificuldades ou dos prazeres vividos até então. Por quê? Muito maior, né, e mais nobre é o papel desse novo educador que o mundo urge. Porque o estudo da gramática não faz poetas, isso é Rubem Alves, né? Só podia ser. O estudo da harmonia não faz compositores. O estudo da psicologia não faz pessoas equilibradas. O estudo das ciências da educação não faz educadores. Educadores não podem ser produzidos. Educadores nascem. O que se pode fazer é ajudá-los a nascer. E isso, para mim, é o que nós estamos chamando de andragogia e eubiótico. Despertar esse potencial para fazer com que outros também possam transformar a pedra bruta em diamante, né? E por que eu venho me debruçando sobre isso, né? É porque meu interesse está no futuro, pois é lá que eu vou passar o resto da minha vida. E muitos me chamam de doida, né? Por onde começar? Qual é o caminho? Lá vou eu me apropriar da frase do general Aníbal, quando todo mundo chamou de louco, quando o exército dele, cartaginês, né, foi lá para invadir, não tinha número de pessoas, nem armamento, e todo mundo, nós somos doidos. Ele falou, nós não sabemos nem o caminho. E ele, sabiamente, um ser preparado, iniciado, diz, ou acharemos um caminho, ou o construiremos. Eu acredito que talvez nós, que estamos aqui hoje, não achemos o caminho pronto, porque o caminho pronto, ele já cumpriu o seu papel nos ciclos anteriores, não mais fazem sentido daqui para frente. Cabe a nós, sim, construirmos esse novo caminho. É vencer ou morrer, e esse é o brado que nos compete. Gratidão a todos.
Ah, essa minha câmera está meio... Maravilha, Lucilena, maravilha. Agora, fica escondida, mas é num cantinho aí que aparece o descompactar. Ai, essa minha câmera resolveu... Mas estou te vendo bem, estou te vendo bem. Começou a perturbar. Ah, deu. Mas olha, gente, vou falar para vocês. Estamos com participantes, sementes, vou chamar de sementes mentais de consciência espalhadas pelo Brasil afora. Se eu te falar, distância geográfica muito boa. Tem gente de Artur Nogueira, tem gente de Niterói, gente de Nova Chavantina, no Mato Grosso, gente em São Lourenço, gente em Florianópolis, Guarulhos, São Paulo, Santos, é claro, né, Lucilena? Podia faltar gente de Santos, né? São Pedro, saudações ao Tarcísio e a Selma. Salvador, e aí meu agradecimento a Giciane, que tanto tem nos apoiado na divulgação das atividades, né? Serra Negra, Taubaté, Porto Nacional, o Júlio está aí, já tem provocações dele, que eu vou deixar para depois. Olha, Lucilena, eu vou resolver isso de uma maneira cartesiana, o seu compartilhamento. Olha como eu vou resolver. Resolvi. Sumiu. Você não tem mais problemas. É que o botãozinho desaparece, então você fica procurando e não encontra. Aí tem que passar com o cursor para identificar. Então, já que eu consegui desaparecer essas coisas tecnológicas que nos incomodam, que a tecnologia nos ajuda, mas de vez em quando atrapalha um pouquinho. Opa, e também tem aqui a confirmação de Curitiba. Curitiba está presente entre nós. Fica meu agradecimento à maravilhosa cidade aí do Paraná, capital, cidade modelo para a gente se inspirar em muitas coisas, né? E chega de eu falar, Lucilena, porque eu anotei várias coisas, mas quero abrir a palavra para a professora Edna Mafalda Cruz. Por quê? Porque a professora, porque ela tem uma visão de quem na prática lidou. E, gente, como é que eu não mencionei Santo André e nem o estado do Ceará, que está com Fortaleza e Juazeiro, duas cidades maravilhosas e pontos estratégicos geográficos aí. E, claro, entre São Paulo, vai para Santos, você vai encontrar o quê no caminho? Ribeirão Pires. E você vai para São Lourenço, desvia um pouquinho o caminho e chega em Uberlândia. Olha como está espalhada a audiência, graças a esse conteúdo de valor que você passou, Lucilena. Mas, mais uma vez, falei demais. Professora Edna Mafalda, sua vez. Bom, gente, olha, Lucilena, essa apresentação maravilhosa. E veja, a gente, como vai conversar sobre educação, e quem tem essa trilha, quem sabe o que é lidar com as pessoas, lidar principalmente com as crianças, nem quando eu falo que eu escolhi trabalhar com crianças de ensino fundamental 2, médio, né? Justamente aonde você... vamos dizer assim, você tem que ser um pouco mais autor e ator ao mesmo tempo, porque você tem que jogar com eles, né? Você tem que trazê-lo para si. E eu achei várias coisas que eu achei interessante que você colocou. Olha, eu vou até pegar. Delargar. Né? Quando você falou de formar, eu falei, gente, mas isso é uma coisa assim estranha. E a gente vai carregando todas essas palavras, né? E a gente, como você mesmo disse, nós estamos conversando, nessa colocação da pedagogia e realmente do como está, como foi o caminho da educação no nosso país, onde nós tivemos um período em que privilegiou muito a questão social, né? E se esqueceu do caráter científico da educação, né? Justamente da questão acadêmica. Então, eu creio que esses tempos todos, o que eles vão fazer? Nós vamos agora diversificar, nós vamos para o outro lado, né? Onde nós vamos encontrar justamente essa colocação, como você colocou, de nós estarmos juntos com alunos, fazendo junto, criando junto, e
trocando as nossas experiências. Então, uma coisa que eu achei interessante, eu acho que essa questão também da pandemia, ela veio reforçar muito esses aspectos, porque eu penso da seguinte maneira, se nós não tivéssemos esse gatilho, eu acho que nada é por acaso, se nós não tivéssemos tido se esse gatilho não nos forçasse a dar uma olhada, a olhar para o outro lado, a gente talvez pudesse continuar sonhando que uma educação via internet fosse a melhor coisa que nós poderíamos conseguir. E a gente está vendo que não é bem isso. Nós temos a tecnologia, mas a nossa forma de olhar, né, não continua. Então, esses pontos que eu coloquei. Eu achei interessante também quando o senhor falou que a relação entre pedagogia e andragogia, eu vejo assim, nós temos que unir todas essas coisas, né? Porque nossas crianças, nossos adolescentes, pelo menos, que é a fase mais difícil que a gente tem, né? Eles têm uma carga anterior, eles têm um conhecimento anterior, que às vezes, quando a gente é professor no estadual, a gente deixa para trás. Uma das coisas que as pessoas esquecem que o adolescente gosta é de videogame. Então, você tem que ir atrás do videogame e saber um pouquinho também. Não é uma porcariazinha, é uma forma de você trazer. Então, assim, eu só posso, olha, realmente, da gente conversar, eu estou assim, extasiada, adorei isso, e realmente, eu só tenho uma questão que me veio aqui, tá? Que seria a correlação, seriam duas, né? A correlação entre a andragogia e as salas virtuais, e também se estas formas, a andragogia, outras formas da andragogia eubiótica, elas já estão sendo utilizadas, já podem ser utilizadas. Eu acredito por sim, porque na realidade é a andragogia, e aí, lógico que nada, no meu ponto de vista, Lúcia Helena, substitui o contato. É importante o olho no olho, o contato, o abraço. Isso eu acho que é insubstituível, a ponto de alguns jovens estar dizendo, pelo menos que seja 2 vezes por semana, eu quero abraçar minha professora, meus amigos. Então, essa necessidade já está surgindo. E quando nós falamos de adulto no virtual, nós podemos minimizar essa carência, porque hoje, por exemplo, já temos plataformas onde você pega uma Zoom. Um Zoom, ele divide você em 4, 5 salas. Então, você vai discutir numa sala, você vai brincar na outra e vai discutir na outra, somente virtual, evidente, não tem o calor, a amorosidade. Mas você pode usar outras ferramentas de aproximação. A tecnologia, ela não veio para substituir. Nós é que criamos a tecnologia. Às vezes as pessoas esquecem como a tecnologia foi abduzido alguém. Não, como que foi isso? Não, são os seres humanos que criaram. E criaram por quê e para quê? Isso que é o bacana. Para que sobrasse, olhe lá, e a gente às vezes não para pensar. Quanto mais tecnologia, melhor. Eu sou amante de tecnologia. Eu aqui em Santos tenho um laboratório de inovação e negócios sociais. Entretanto, o que você observa? A tecnologia veio para que sobre mais tempo para que nós busquemos os nossos caminhos de iniciação humana. E quando eu falo a andragogia, não é que o andragogo, depois de... Eu digo que as universidades agora já não seria universidade, é humaniversidade, alguma coisa assim, a palavra parecida com universidade, onde trabalhasse os aspectos iniciáticos. Porque onde aquele ser sairia dali transmutado, e ele transmutado, ele vai usar aí as técnicas pedagógicas, porque são específicas. A criança da creche, a criança do... Cada grauzinho tem as suas técnicas específicas, como letrar, como não sei o quê, da coordenação, todos os anos tem.
Entretanto, uma coisa é eu ensinar a técnica da faculdade de pedagogia, falando, olha, eu já passei, está aí no seu caderno, copie e faça. O que a gente está falando da andragogia eubiótica é um ser que vai respeitar. João, por que você hoje não quer fazer? Eu gostaria tanto de eu te ouvir. Aquela criança pode ter sido maltratada, pode estar com fome, pode ter perdido um ente querido, e a maioria massifica nas classes. Não, uniformiza, pasteuriza. Então, o que eu vejo, a andragogia eubiótica, seria um entre aspas, porque eu ainda não encontrei uma palavra certa, mas não é essa que eu vou falar agora, não encontrei ainda, vou ter que criar um neologismo também aí. Mas seria uma metodologia holística, nem sei, nós vamos ter que criar ainda essa palavra, para que esses seres que realmente fazem, eu pretendo conduzir a minha vida como educador. Ele passaria por esses graus iniciáticos, porque técnica a gente aprende, gente. Nesse 1 ano e pouco, o que eu fucei nesse Googles da vida, a coisa que eu nunca havia nem pensado, eu falei, que interessante, eu fui estudar uma coisa, eu fui fazer outra coisa, isso, conhecimento está disponível. Agora, será que eu, na mesma velocidade que eu aprendi, eu me transmutei num ser melhor? Será que a minha alma... É isso que a gente tem que trabalhar com os educadores, né, Edna? Sim, e uma das coisas que você falou que eu também achei fantástico, que é a questão de trazer os pais, né? Eu acho que a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades da educação é justamente esse afastamento que houve dos pais da escola. Quando a gente comenta de alguma coisa que aconteceu com a gente, fala assim, é saudosismo. Não é saudosismo, é uma constatação. Quando eu ia à escola, a minha mãe estava lá, porque ela dizia que as nossas obrigações, né, do jeito dela, nós teríamos que ir para a escola e minha mãe acompanhava, né? Minha mãe tinha 4º ano primário antigo e estava estudando, estudando logaritmo e ela queria que eu falasse como é que eu estava estudando. Eu não entendia nada, depois eu sabia que ela não entendia nada, mas ela estava acompanhando e aquilo dava uma força para mim, como dava para os colegas. O que a gente está sentindo agora? E uma coisa que talvez essa pandemia também tenha ajudado um pouquinho, também aproximar os pais, né, da educação dos filhos. Durante os 35 anos que eu estive trabalhando em escola pública, eu senti um decrescente de participação dos pais. Era uma coisa assim que, quando eu comecei, havia muitos professores em sala, os professores e os pais, era uma coisa grande, e com o tempo aquilo foi afastando. Então, uma coisa que para a gente conversar também, no ponto, como a gente poderia... você acha que a escola tem que trabalhar com esses pais? E a andragogia, trabalharíamos com isso? Sim, eu acho que existem N formas de engajá-los e comprometê-los nesse processo, porque eles também vão se transformar junto com os filhos, além de tornar os vínculos, né? Eu digo porque tem pais que não criam laço, dá um nó, né, na vida das crianças. Uhum. São os que mais prejudicam as crianças. Eu acredito que se nós trabalharmos, e eu acho que não tem mais volta, as escolas que voltarem nos tradicionais vão ficando além, vão ficando, porque é outra coisa, gente. Eu acho que assim... Helena, concordo. É bem nítido. Uma palavra que me agradou muito quando foi falar sobre as tendências modernas da educação foi a expressão educação de uma vida inteira. Uhum. Eu acho que é uma expressão que resume bem ao espírito educacional. Você tem que ter sabor, o saber vem de sabor, sapore, né? Então, quando você diz que o professor Henrique José de Souza falou em lúdico, em as pessoas se divertir educando, é isso, é o saber, porque essa conquista, quando você vai descobrindo as coisas e vai percebendo como elas são, você passa a ver a educação de uma maneira proativa, porque você vai atrás, quando aquela velha máxima, né,
são as perguntas que movem o mundo, você percebe quando você faz perguntas, o mundo move. Até tem uma provocação aqui do Guilherme Guazzeri Neto, né? Doutor Google é o novo professor? E antes, Helena, de você tecer palavras sobre essa provocação dele, você tem uma provocação anterior, já que você falou da alma, do corpo, do espírito, em que o Júlio Teixeira associa isso, logo no início da sua fala, à pedagogia Waldorf. Vamos lá. Ah, Waldorf. Uhum. Então, Júlio Teixeira, nosso amigo lá de Porto Nacional. Vou ler para vocês. A pedagogia Waldorf divide a criança em 3 fases: corpo, alma e espírito. Fase 1, corpo desenvolve atividade física. Fase 2, a alma é a atividade lúdica, as artes. E a fase 3, o espírito, é a atividade cognitiva. O que vocês acham disso? Bom, eu posso falar como Rudolf Steiner, na época, foi o aprendizado da sabedoria iniciática das idades. Todo aquele aprendizado foi exatamente de teosofia. Quem já leu, não. Todo dia teosofia pura. Ele teve um mérito, e eu admiro, ele foi a ação, ele colocou a teosofia em ação. Então, não poderia ser diferente, porque o caminho iniciático tem como base a sabedoria iniciática das idades, que é teosofia, teósofos, sabedoria dos deuses. Então, é bem isso. Uhum. E Edna? Ah, perfeito, é isso mesmo. De repente, falou tudo. E uma das melhores escolas também, a Waldorf, né? É uma das melhores. Está aí, né? Está na prática até hoje, né? E a gente volta e meia apresenta, convida o pessoal da antroposofia para expor temas. E eu gosto disso porque tem a ver com a prática e tem a ver com o trabalho realizado em função dessa educação. Uhum. Eu vejo a educação de uma maneira realmente proativa. Então, veja que engraçado, né? Quando eu estava na escola, eu lembro que tinha um tabu, naquela época que o computador não estava acessível a ninguém, vamos dizer assim, nós pobres mortais brasileiros. Não foi fácil. Não foi fácil. Aí eu lembro que os professores tinham um tabu, não podia acessar a calculadora. Nas aulas de álgebra e tal, nada de calculadora. Gente, eu falo uma coisa para vocês, quando eu tive acesso à calculadora, para mim foi uma revolução. Porque todas aquelas perguntas que eu fazia para mim mesmo, de cálculos matemáticos, ficava frustrado porque a demora para fazer as contas e perceber o resultado, por experimentações de uma coisa que estava vindo inato da gente, querer desenvolver a matemática, se tornou acessível no momento que eu tive acesso à calculadora. Como hoje a gente fala do Excel, o Lotus 1, 2, 3, mesma coisa, eu consegui fazer um monte de coisa. E agora, né, novamente a provocação aí, né, o Google, né, as ferramentas de pesquisa é impressionante, você faz perguntas e vai lá e vai caçando, só que, gente, cuidado aí, não vai acreditando em qualquer resposta não, tá? A resposta ao se o Google é o novo professor, não é um novo professor, ele é uma ferramenta poderosa de busca que já agora está sendo ultrapassado pelo YouTube, porque as pessoas não querem também ter o trabalho mais de ler. O YouTube tem o tutorial, como eu arrumo o meu relógio, como que eu bato o bolo, tem passo a passo, tem a receita, tem o itinerário ali. Entretanto, um vai fazer um bolo gostoso, o outro vai sair solado. Então, são ferramentas de busca, como as máquinas foram anteriormente, mas nunca substituirão aquele educador, condutor das almas diferenciadas, jamais, isso não. Mas que pode esse educador estimular. Eu dou aula em universidades, pós-graduação, MBA, eu falo, gente, primeira coisa, pesquisem, já tragam suas dúvidas, e antes de perguntar, eu dou uma de Pitágoras, né? Escreva a sua pergunta, no mínimo, em 12 linhas, porque ao término das 12 linhas, você já vai ter a sua resposta, porque existe uma preguiça mental.
Porque já preguiça que vai tudo pronto do Google no YouTube. Então, senso crítico é fundamental, né? Senso crítico. Tem que ser um estimulador, tem que ser um estimulador. Uma outra coisa que também eu lidei com a educação foi basicamente a questão da história, né? A gente aprende a história numa sequência lógica e evolutiva, né? De anos anteriores até chegar no século XX e XXI, né? E eu descobri o seguinte, não, mas quebra essa ordem. Acho um método mais divertido e tal. E para mim, você já deve ter percebido a questão do estudo das bandeiras, foi muito engraçado, porque eu vi uma bandeira que tinha um monte de cruz e vi o nome, Geórgia, nome do estado. Não, peraí, Geórgia, e tem todas essas bandeiras de cruz? É São Jorge. É São Jorge, aí vai atrás. Aí quando você faz essas perguntas, você não vai pegar o livro de história da Geórgia, lendo da página 1 para a página 3, você já vai direto a uma resposta que vai te abrir novas dúvidas, que vai te abrir um leque de outras perguntas e respostas que você vai fechando e vai procurando. Então, quando você começa a fazer esse zigue-zague, acaba sendo parecido com as caravelas que descobriram a América, né? Faz o zigue-zague para conseguir caminhar, e é isso, né? Você vai fazendo o zigue-zague, então você foge aquela sequência lógica da história, para quando você começar a fazer os connecting dots, né? Juntar os pontos, você começa a ver que você encontrou um caminho divertido, torto, né? Mas divertido, que acabou sendo uma aula de história tanto quanto se tivesse ido para a escola. Mas, claro, você não chegou, você não fez o completo, né? Mas você já buscou muita coisa, você já ganhou muita coisa interessante nesses estudos. Mas estou dando exemplos de história, né? Mas eu acho que, imagina, cada um nas suas especializações deve encontrar caminhos diferentes do convencional que ajudem eles a descobrir, né? Turismo, quem não quer aprender com turismo? E quanta coisa a gente não aprende se a gente está atento nas viagens, para observar tal. Pessoal, um convite, uma provocação. Assistam um dos melhores filmes brasileiros do ano passado. Eu acho que foi do ano passado ou foi 2019. Ixi, deu branco no nome do filme. Meu Deus do céu. Deu branco no nome do filme. Gente, é uma história do Velho Oeste brasileiro. O Velho Oeste, assim, faroeste, mas, nossa... agora deu branco. Eu já lembro para você. Enquanto você vai lembrando aí, vamos indicar para o pessoal também a radioatividade, né? Acho que é a Marie Curie. É fantástica, viu? É uma história linda mesmo. Eu vou entrar e vou invadir, gente. Vou invadir, mas só com o áudio. A gente assistiu esse filme nesse final de semana sobre a Marie Curie. Ontem, na live com a delegada Terezinha, foi falado sobre isso. Assistam. Uma mulher genial, excepcional, ganhadora de 2 prêmios Nobel. A filha dela também, de continuidade a isso, ganhou um prêmio. Mas o que eu ia falar, e eu estava rindo aqui enquanto vocês estavam conversando, já que a gente está falando de dicas culturais e eu invadi a live de vocês, não pensem que uma série que eu gosto bastante, uma série muito engraçada, que já saiu do ar, mas que vale a pena com um divertimento leve, que é Big Bang Theory. Não pensem que o Sheldon foi inspirado no Eduardo Nunes, porque o Sheldon ele tinha como hobby, dentro do programa, da série, um programa que ele fazia na internet com a esposa deles, falando, futura esposa ali, ela era namorada, sobre as bandeiras. Não foi inspirado no Eduardo Nunes. Mas fiquei revoltado quando foi ao ar. Roubaram a minha ideia! Como é que pode? Aí eu entendi o conceito de eu tive uma ideia e não teve ideia nenhuma, só captou uma coisa que estava no ar. O filme é Bacurau. Filme brasileiro que eu recomendo a vocês. É Bacurau. E se vocês verem o filme Bacurau, vocês vão entender a importância de observar os valores históricos de uma região. Sim, mas para mim foi um dos melhores filmes brasileiros dos últimos 4 anos. Ganhou prêmio, né? Parece que ganhou prêmio. Não, eu não assisti. Assista, o filme é denso, o filme é difícil de entender no início. Tenham paciência, e quando começar a entender o filme, você quer ir até o final, porque o filme fica muito interessante.
Mas, gente, olha, e só uma coisa, né? Tem mais comentários aqui. Vou passar um comentário da Adriana. Registrar a presença de Vitória, Espírito Santo. Olha quantas capitais. Você está preenchendo o mapa do Brasil aqui, Lucilena. Ai, que chique, eu fico feliz. Nossos irmãos desse país. Merece. Ó, tem um comentário da Adriana, tem um comentário da Vera, da Juliana Lira. Vamos começar aqui, distribuir os comentários. A Juliana Lira se animou aqui, fez 3 seguidos. Vamos lá. Para ver um comentário no contexto aqui, né? Infelizmente, não é muito acessível. Provavelmente a educação moderna que vocês falaram. Uhum. Essas ferramentas computacionais devem ser usadas com sabedoria. Concordo, Juliana. E, na sequência, tem um exemplo prático de pessoas que fazem apenas o que o software diz. Exatamente isso ocorre, uma preguiça mental. Exato. E, ó, calma, que aí olha como incendiou o negócio aqui. Uhum. A Vera entrou. A preguiça mental é estimulada entre os jovens por essa tecnologia. E a Juliana, concordo, Vera. Aí também concordo. Aqui eu paro com a continuação da Adriana Console. As crianças precisam aprender a aprender. Isso. E antes da gente se divertir com isso, é a vez de vocês comentarem o que vocês acham dessa troca entre os participantes. Eu vou fazer vou contar uma coisa que aconteceu comigo mesmo, na minha prática educacional, né? Quando eu comecei a dar aula, um tempão atrás aí, nós estávamos no comecinho da internet, não sei o quê, e foi a primeira vez que eu ouvi dizer que o computador ia substituir o professor. Não concordei em nada, tudo bem. E, naquela época, o pessoal ia muito contra a utilizar internet, não sei o quê, porque o aluno ia lá, copiava e colava, né? Imprimia e entregava. E eu estava trabalhando com a minha molecadinha lá, aí eu sempre gostei de pesquisa e relatórios, e devolutiva, experiência, E um professor, um colega meu, perguntou para mim, mas você vai aceitar que o seu aluno faça uma pesquisa na internet? Isso era lá antes de 2000, era 98, por aí. Eu falei, vou, mas ele vai copiar e colar. Falei, mas existe uma forma. Então, como é que eu peço esse relatório? Meu aluno, ele teria que fazer uma introdução. O que é a introdução? Me dizendo o que ele vai falar. Depois ele vai ter o corpo do trabalho, ele pode colar tudo que ele quiser, só que ao final eu quero a justificativa dele, dizendo o que você achou dessa história. Então, o que acontece? Nesse trabalho que eu fazia, que eu fiz, nós conseguimos que, né, tinha muita coisa de internet no meio, muita coisa, mas a opinião dele estava no início e no fim do trabalho dele. Aí existe, de repente, você falar para o teu colega, olha, isso deu certo. Aí nós promovemos um trabalho justamente utilizando as tecnologias, porque a gente não era utilizada, porque o pessoal tinha medo, ela vai copiar e colar. São coisas que realmente nós temos que utilizar e saber como usar. Essa foi a colocação. Concordo com Edna, porque... Uma ideia vai ser constante. Como eu falo. Olha, Lucilena, aqui a Dani está me lembrando de uma frase bem significativa do professor sobre a questão da ideia. Vamos lá. Ele falou agora há pouco, mas ele não complementou. O nosso mestre professor Henrique José de Souza, me parece, já dizia que não posso vai chegar um momento em que a humanidade vai alcançar um determinado grau de desenvolvimento de consciência em que nós não vamos mais dizer que tivemos uma ideia, porque a ideia vai ser constante. É verdade. Nós seremos a ideia. Exatamente. Nós só captamos o que já está pronto no mundo das ideias, para torná-las real. Por isso que aqui é o mundo das realiza-ações. Lá é ideia para ser trazida para realiza-ação. Ideação, realização. Perfeito. Realiza-ação, que já está pronto a ideia lá. Mas vamos lá para as provocações das linguagens modernas, tá? A linguagem dos jovens, a linguagem
Vou copiar a frase do Júlio Teixeira. Espinafrada. Júlio Teixeira. Se a língua espinafrada diminui o nível mental, o excesso de ilustrações não diminui a imaginação? Olha, eu tenho alguns alunos que eles aprendem desenhando. Você está falando, ao contrário, eu acho que ativa a imaginação. E como nós estamos num mundo predominantemente mental e o próximo passo é o equilíbrio, hemisfério direito e esquerdo, então o bom uso sempre, né, Júlio? Nós temos que fazer bom uso de tudo que está aí. Porque agora eu lembrei não, o professor, né, que fala que educar é mostrar a razão natural das coisas para que o educando, ele por si mesmo capte a noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Então, todas essas ferramentas, e a Adriana trouxe, eu acho que foi a Adriana, aprender a aprender, cabe a nós, educadores, estimulá-los a essa aprendizagem. Porque eu não sei se foi Steve Jobs que dizia que o mundo precisa ser movido a mais curiosidade. Isso já diziam os filósofos também, mas Steve Jobs também se apropriava disso. Seja curioso o tempo todo, porque é a curiosidade que me mobiliza para a pesquisa. Se é no Google, se é no YouTube, se é no meu vizinho que acabou de chegar, sei lá, da Austrália, numa educação diferente, da Finlândia, não importa. O que eu acho que hoje nós temos que mensurar é a predisposição para a busca das respostas, porque é isso que move o mundo, as respostas. Então, sejamos curiosos. Eu sou demais, eu sou uma inventadeira. Fico inventando coisas para poder sempre procurar aprender cada vez mais. Verdade. E nesse aspecto, acho que a gente tem dois lados também. Porque, citando uma situação, nós vemos um quadro, né? Você vê um quadro do Kandinsky, você sabe que ele tem movimento, você está vendo o quadro, tá? Antes, você olhava o quadro e você tentava imaginar aquele movimento que ele quis passar no quadro, né? Na ideia dele do movimento. O que acontece agora? Você abre um vídeo no YouTube, você tem o quadro em movimento, já fizeram isso. Então, aí você fica justamente, poxa vida, eu não lembro o nome do rapaz que falou, mas será que não diminui? Cadê a imaginação? Eu não imaginei o movimento, não tive esse momento de imaginar, eu já estou vendo em movimento. Então, são as coisas que são antagônicas, mas que, de repente, trazem para a gente qual é a nossa função mesmo. Qual é a função do educador? É justamente você fazer essa provocação para que, mesmo que ele tenha um vídeo, que ele veja aquela figura em movimento, que você vá buscar outras formas de fazer com que ele imagine, não aquela em duas dimensões, que você fala para ele, olha lá, essa está em 2 dimensões, vamos tentar 3 dimensões? Imagine essas figuras como se fossem sólidos geométricos. Então, eu acho que são provocações que a gente tem, eu acho que valoriza, não sei, ficou assim, porque realmente eu ainda estou entre as duas coisas, para elaborar, porque em determinada situação, olhando por um lado, a gente pode pensar que diminui a imaginação. Mas se a gente expande a nossa imaginação, tem um grande significado. É muito louco. Não sei se eu me fiz entender. Às vezes são paradoxos, dicotomias, né? Mas como não é, nem tudo é o símbolo do tal, o bem no mal, o mal no bem, a polaridade está presente, é só fazer bom uso das ferramentas que nós mesmos criamos. Eu acho fantástico, olha, tudo que se imagina, né, Goethe já falava, né, tudo que você é capaz de imaginar tem uma magia e se realiza.
Então, nós, seres humanos, somos fantásticos, nós não usamos tudo isso. E um bom educador, ele provoca, como a Edna falou, a palavra provocação, ele provoca uma ação do aluno. Nós estamos isolados em casa, nós tínhamos planejado, sei lá, uma viagem para Ilhabela. Pesquisem a Ilhabela, agora tem tour virtual. No tour virtual, comece a ir junto e comece a observar na trilha que está sendo mostrada o que você vai. Aí um vai olhar um pássaro, outro uma árvore, outro um riacho. Então, você pode trabalhar com os elementos que os alunos trazem após participar de um tour virtual. Eu tenho uma amiga que tem agência de viagem e agora não estão podendo viajar, mas ela já está cutucando como? Os tours virtuais de lugares que depois ela vai fazer viagem. E as pessoas ficam já encantadas. Prestem atenção, registrem aquilo que depois nós vamos ver ao vivo e a cores. Então, depende do educador. Quando ele coloca paixão, ele faz com que os alunos também virem o mundo para descobrir umas coisas, né? Pelo menos meus mestres foram assim. Porque eu venho também de família pobre e tudo, mas eu fui muito estimulada, muito, muito. Lúcia Helena, eu e a Dani, temos 2 viagens pagas, incluindo a Europa, aguardando passar essa situação e poder viajar de volta, né? Mas o tour virtual é maravilhoso. Eu vou só dizer para você 2 exemplos de educação autodidata, que acho que é o autodidatismo, Eutagogia lá. Eutagogia? Está no cerne, por quê? Veja, eu assisti um filme que eu vi uma imagem de uma cidade que eu fiquei encantado. Você acredita que eu consegui fotografar do celular a imagem, depois fiquei pesquisando, aí eu fui usar aquele Google Imagens, Maps, mais com as imagens, para ficar enquadrando, para achar o ponto exato. Graças a Deus não era cenário cinematográfico, era um ponto real. E aí depois descobri a praça e tal, e já tinha tudo mapeado. E foi muito legal, que a gente, vamos nos divertir, vamos assistir um filme aí, por exemplo, Homem-Aranha. Eu fui assistir o filme do Homem-Aranha, e ele saiu de uma cidade da Europa, de férias na Europa. Aí saiu de uma cidade, foi para outro país, foi para a Áustria, ouviu uma música, eu falei, peraí. Não, eu não estou acreditando na música que estou ouvindo. Esta música foi copiada de uma música brasileira. E eu fiquei aqui encucado com aquilo, fiquei esperando os créditos, não consegui fotografar os créditos das músicas no filme. Então, eu entrei na internet, castei os créditos das músicas, achei que não sabia para a música que eu vi. As 18 músicas que tinha lá no filme, para descobrir, é essa música. Aí depois fui ver que era uma cantora austríaca, era uma música de muito sucesso, tinha na Áustria, e a música ficou tradicional. Eu falei, mas aqui não tem correlação nenhuma com a música brasileira, que era de Minas, lá, que era Minas Gerais, Minas Gerais, que a gente conhece, não te esquece jamais. Percebeu? Eu estou evitando cantar, né? Para descobrir o quê? Que a música, que é o de Minas, também foi uma cópia inspirada de uma música italiana, mais antiga. Aí eu achei a música italiana. Então, você percebe como é gostoso correr atrás do conhecimento? Você faz perguntas, você se provoca. Essa música eu conheço, essa música não é possível, você vai atrás. Eu me decepcionei, não era a música. Uma não inspirou a outra, mas, na verdade, foi sair de uma fonte anterior. E a gente descobre essa fonte anterior e começa a viajar no mundo de uma maneira dinâmica, né? Pessoal, entre o bem e o mal, eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel do bem, né? É lógico que é o dever que prevalece e tal. Mas o inverno está chegando aí, nesse momento difícil. E em um inverno chegar, nós temos a campanha do agasalho. E a Fundação Henrique José de Souza, ela já anunciou a campanha anual do agasalho. Então, para as pessoas que estão interessadas, há 2 maneiras de contribuir com a Fundação Henrique José de Souza, que fica em São Lourenço. A primeira maneira é encaminhar o material doado, né? Higienizado, bonitinho, organizado, para o endereço da Fundação, que é na Avenida Henrique José de Souza, 438, fica lá em São Lourenço, né? Ou então, contribuir com doação em dinheiro, pelo Pix, aí o CNPJ, 24.826.406, 1000 contra 96. Vou deixar nos comentários, para quem tiver interessado,
poder participar dessa campanha, que é uma maneira também educativa da gente exercer o nosso lado do bem, né, Lucilena, professora Édia? E, olha, tem mais comentários aqui. A Maria Tereza fala da vigilância dos sentidos, né? Júlio Teixeira fala, vai viajar, né? Sim, Júlio, e olha, é para a sua terra, viu? Sua querida terra, a Terra Finis, Portugal. Com certeza vou voltar, seria a minha 4ª viagem para Portugal, e olha, tem muita coisa para fazer por lá, então. Só que só fico lá poucos dias, então agora vai ser uma viagem mais. Quando voltar, né? Quando o novo normal voltar, né, Lucilena? Novo normal, não. Completamente novo. Nada de não, completamente normal. Novo. A Maria Inês Fernandes. Excelente tema. O educador precisa olhar amorosamente as crianças e jovens, reconhecendo-os em suas capacidades para que desenvolvam, na totalidade, o que são em essência. Perfeito, isso mesmo. E já que eu falei da música lá do Peixinho, de Minas, né? A Maria Conceição me relembra aqui. Essa música era para o Juscelino Kubitschek. Mas o JK é uma figura carismática, de tal forma que ficou identificado ao estado de Minas, e agora o pessoal desavisado pensa que é de Minas, né? Mas era o JK. Mas uma coisa se confundiu a outra, né? Não, mas aí a Vera relembrou, sim, a música do Peixinho, tem razão. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria, né? Bom, Adriana Console. Isso aí, a provocação, o estímulo deve ser feito, e as crianças não podem ser comparadas e nem cobradas de forma igualitária. O entendimento e a percepção de cada um é variável. Exato. São únicas, as crianças são únicas, potencialmente fantásticas. São únicas. Por isso que não pode ter uma forma única de você tratá-las, né? Então, Gente... Pessoal, olha, está muito boa a live, mas é chegado o momento de eu anunciar nosso próximo tema, que é uma continuidade do tema que nós já vimos aqui. Migração interplanetária de raças, a parte 2, com o professor Walter Teixeira Andrade e o Carlos Antônio Nascimento como convidado, a dupla que atua no caminho da iniciação de sábado. E, por falar em caminho da iniciação, também estão todos convidados ao mesmo horário, sábado, às 20h40, para a sequência final que o professor Walter Teixeira Andrade e o Carlos Antônio Nascimento vão falar sobre a vida de Cristo e o seu significado iniciático. Não percam, no sábado, e na terça, essa parte 2, que é a migração interplanetária de raças. Como essa parte aí de cosmogênese e antropogênese chega aos nossos dias de hoje, né? Edna Mafalda. Pois querida não. Professora, suas considerações finais. Bom, gente, foi muito bom estar de novo, estar com vocês. Um tema fascinante, como eu disse, quem é educador, quem está na educação, fica mesmo maravilhado com tudo isso. E a ideia de que realmente coisas antigas, arcaicas, estão sendo novas, estão trazendo para cá coisas que vão levar a gente para a gente. Foi uma delícia estar com você, Lucilena, muito bom estar com você é adorável, e, nossa, pode ter. E, pessoal, muito obrigado pela atenção. É isso. Lucilena, suas considerações. Eu, primeiro, quero agradecer todo mundo estar conosco até agora, né? E amanhã cedo, todo mundo, de uma forma ou de outra, tem que trabalhar, remoto ou presencial. Então, gratidão a todos. Professora Edna, a toda a equipe. E uma convocação, já que eu gosto de palavra convocação, eu convoco a ação. Eu acho que todos nós podemos e devemos sim nos mobilizar beneficamente, pacificamente, para criar um novo modelo de educação transformadora e eubiótica. Isso urge. É possível ir contra a corrente e superar desafios. Nós podemos. Vamos juntos.
Gratidão. Ai, Samir. Lucelena, professora Edna, palestrante a Lucelena, grande estudiosa, queremos vocês de volta. Ok? Queremos vocês de volta. Lucelena já está preparando um tema maravilhoso aí para o mês de maio. A Edna também está preparando algo muito legal. Na verdade, está pronta. Ela só não percebeu que já está pronta para apresentar, né? Ela tira de letra, é charme, é charme. E aqui a Vera agradece por vocês, por essa maravilhosa live. E a Maria da Conceição está animada aí com a possibilidade de vocês voltarem a apresentar temas de valor aqui no canal 3005. Pessoal, vivemos um momento de pandemia que exige fraternidade de todos, né? Então, tanto em viagens, tanto aqui em São Paulo, na sua cidade que vocês estejam, a gente tem que ajudar o próximo, contribuir, às vezes, nos pequenos gestos, uma compra no mercadinho, uma compra de um serviço do bairro que vocês vivem, já é de grande ajuda você estimular a economia do seu bairro para que a economia não quebre. Você está fazendo sua parte, né? E acho que essa fica uma mensagem final de que essa consciência já é algo que a própria educação vai nos propiciar a isso. Como o professor falou, no autoconhecimento e tudo, né? Na verdade, vou invadir de novo, gente, no finalzinho. Na verdade, essa já é uma consciência que a gente trazia antes, bem anterior à pandemia, que na pandemia só se intensificou. Então, aquela hora eu fiz o sinal para o Eduardo, mas ele não percebeu. A gente corrobora o que você falou, Lucelena, a gente pensou nisso. A gente tem essa esperança e essa fé de que logo o mundo vai superar esse desafio que a gente está passando e que a gente vai voltar a um novo normal, ou um outro normal, ou vamos voltar à vida. Mas essas pequenas atitudes, essas pequenas ações, esse nosso trabalho de formiguinha, ele é fundamental. Então, a gente já fazia isso antes, a gente intensificou isso com a pandemia, que é comprado um mercadinho, a gente sabe como é que está a economia, o que está acontecendo no mundo. Então, essas pequenas ações de estímulo para que o pequeno produtor continue, para que todos continuem, isso vai numa reação em cadeia. Isso também inclui um setor que foi muito afetado, que é o de turismo. Então, quando começou, a gente sabia que não iríamos mais viajar, a gente já tinha 2 viagens agendadas, nós tivemos a opção de não pagar, de cancelar e pedir a restituição. Mas nós optamos por continuar para não afetar esse setor, para contribuir da forma que a gente pudesse. Então, a gente está aguardando. Eu falei, porque o Edu comentou isso, falei, mas existe um contexto maior. A gente tenta viver a eubiose, praticar o bem desde sempre, desde que a gente tem consciência da importância do trabalho de formiguinha. Era isso, quero mandar os beijos. Eunice Eustáquia, linda, maravilhosa, eu amo, sacerdotisa de Silvana, Davi Kiara, que está aí, Carlos, nosso companheiro, Tarcísio e Selma, muito queridos. Pronto, já mandei os beijos. Meninas, parabéns. Meu agradecimento, professora Lucelena, agora é professora e palestrante. E a professora e palestrante Edna Malfada Cruz. Então, boa noite e voltem rápido.